em que as pessoas falam muito em espiritualidade, mas nunca as pessoas foram tão materialistas e consumistas. Se criou até uma teologia materialista, chamada teologia da prosperidade, que muitas igrejas evangélicas adotam e ensinam. O que é espiritualidade verdadeiramente? Qual é a verdadeira espiritualidade? As pessoas confundem muitas vezes espiritualidade com religiosidade. Há muitas pessoas que acham que porque praticam com zelo, com dedicação a alguma religião, acham que são espirituais. Também há pessoas que confundem meditação, vida contemplativa, meditativa, com espiritualidade. Ou até práticas supersticiosas muitas vezes são confundidas com espiritualidade. Mas a palavra de Deus nos mostra o que é realmente a verdadeira espiritualidade do ponto de vista cristão, do ponto de vista da palavra de Deus, o que é realmente espiritualidade. Abram suas Bíblias, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Notem que esse texto está falando realmente de espiritualidade. Esse texto fala em andar em Espírito, produzir o fruto do Espírito, ser guiado pelo Espírito. Está falando de espiritualidade e a verdadeira espiritualidade. Em que consiste então essa verdadeira espiritualidade que a Bíblia nos apresenta aqui? Em primeiro lugar, verdadeira espiritualidade consiste em uma vida transformada por Cristo.
uma vida transformada por Cristo. Notem que aqui o versículo 24 diz o seguinte: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Esse versículo mostra que se alguém pertence a Cristo, ele foi transformado. Os que são de Cristo. Como alguém se torna de Cristo? Como alguém se torna propriedade de Cristo? Por meio da sua conversão, quando coloca toda a sua fé em Jesus Cristo, como o Filho de Deus, como Deus que se fez homem, confia nele totalmente para nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, e se arrepende dos seus pecados. Vejam que esse versículo também fala claramente de arrependimento. Os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Arrependimento, mudança de atitude. Deixar o pecado de lado, deixar de lado esse estilo de vida voltado para o próprio ego, para fazer a própria vontade, né? Deixar de lado o pecado, a concupiscência, arrependimento verdadeiro. Então, quando uma pessoa faz isso, quando uma pessoa se entrega a Cristo, torna-se de Cristo, se arrepende de seus pecados, sua vida é transformada. E esse texto aqui fala como é essa transformação, porque esse texto aqui da palavra de Deus apresenta o antes de Cristo e o depois de Cristo. É impossível uma pessoa realmente entregar-se a Cristo e continuar da mesma maneira. Se a pessoa fala assim, eu aceitei a Cristo como Salvador, e não tem um antes e um depois, a sua vida continua a mesma coisa, algum equívoco aí. Porque quando a gente realmente é de Cristo, há uma transformação realmente na nossa vida, um antes e um depois. Cristo faz toda a diferença em nossas vidas. Ele nos proporciona um novo estilo de vida conformado com a sua vontade, um novo estilo de vida que vai reproduzir em nós o próprio caráter de Cristo. Aqui há o antes, né? Que aqui é chamado de obras da carne. Carne aqui é uma expressão que o apóstolo Paulo utiliza nas suas epístolas para se referir à nossa tendência, à nossa inclinação para o pecado. A pessoa que ainda não se entregou a Cristo vive sob o comando dessa inclinação pessoal para o pecado. As obras da carne, o resultado dessa inclinação para o pecado, está mencionado aqui, ó. Prostituição, a palavra que está aqui no grego é porneia, significa qualquer tipo de prática sexual impura. Qualquer tipo de prática sexual que não está de acordo com o plano de Deus. O plano de Deus é o sexo no casamento. Não é o sexo antes do casamento, não é o sexo fora do casamento. Né? Qualquer coisa fora disso é porneia, aqui traduzido como prostituição. Né? A impureza, a lascívia, a idolatria. Tanta gente hoje tenta minimizar essa questão da idolatria. Hoje parece que está virando moda no nosso meio. De vez em quando nós ouvimos irmãos nossos em Cristo, evangélicos, não é? Chamando idólatras de irmãos. Chamando pessoas cuja prática religiosa inclui a idolatria, né? Chamando de irmãos.
E uma vez eu já fui, uma vez só não, mais de uma vez, já fui chamado a atenção por abordar esse assunto. Pastor, cuidado, vai melindrar as pessoas. Então nós temos que tirar aqui da Bíblia várias partes, vários textos que condenam a idolatria. Dizem que não agrada a Deus, que é pecado, que é abominação diante de Deus. É obra da carne. E a lista aqui prossegue e fala também da feitiçaria, das inimizades e contendas. Olha, existem pessoas que onde chegam, logo se formam contendas, facções, semeiam inimizades, semeiam desentendimento, né? Ciúmes, iras, partidos, dissensões, invejas, bebedices. Hoje os evangélicos também têm transigido com a bebida alcoólica. Os evangélicos têm transigido com isso, né? E muitas vezes até utilizado alguns crentes, né? que às vezes justificam, falam assim: pastor, a carne é fraca, né? Aí com essa desculpa, a carne é fraca, e qualquer coisa está justificada. Mas hoje também, infelizmente, muitos crentes estão transigindo com essa questão da bebida alcoólica também. O livro de Provérbios tem tantas advertências quanto a essa questão da bebida alcoólica. E aqui a palavra de Deus também apresenta essa questão, né, da bebedice como obra do pecado também. Orgias, e no caso aqui é referência, a gente tem que entender o contexto daquela época. Os romanos, o mundo pagão daquela época, era hábito, de vez em quando, as pessoas promoverem verdadeiras orgias, em que comiam e bebiam, comiam muito. E muitos salões de banquetes, ao lado tinha um outro recinto, onde as pessoas iam para lá, colocavam para fora o que tinham acabado de comer e voltavam para continuar comendo mais. Glutonaria, né? A gente de vez em quando ouve essa expressão, que nós não devemos viver para comer, mas comer para viver. E tem gente que realmente inverte, tem gente que realmente vive para comer. A Bíblia condena, é glutonaria, não é? E às vezes a glutonaria é até tolerado entre nós também. Não é? Tem crentezinho aí, às vezes irmãozinho, às vezes que... Não? Às vezes está prejudicando a saúde, tudo com isso, come, né? Mas a Bíblia também fala que isso, a glutonaria, é obra da carne, é resultado do pecado, da tendência para o pecado, né? Da corrupção pecaminosa do ser humano. Esse é o antes. Mas quando a pessoa é de Cristo, quando a pessoa realmente põe Cristo em sua vida, ela muda. Aí vem o depois de Cristo, a partir do versículo 22, né? Versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito, né? Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o resultado disso qual é? Qual é o primeiro que é logo mencionado? O amor. O fruto do Espírito é, versículo 22, o amor, né? Aquele que encontrou-se com Cristo, agora a sua vida é cheia de amor. Ele é profundamente motivado pelo amor. Nós estamos sendo motivados pelo amor em nossas ações, na nossa maneira de viver. As pessoas veem amor em nossas atitudes. As pessoas olham para nós, veem o amor de Cristo em nossas vidas. Nós amamos como Cristo amou,
Nossas ações refletem isso, nossas preocupações refletem isso. Amor. O que mais que diz aqui? Logo em seguida. Alegria. Alegria natural, não é? Eu nunca vi gente tão alegre como crente em Cristo. Cada um tem o seu temperamento, é lógico, uns são mais reservados, outros um pouco mais extrovertidos. É lógico, mas mesmo assim, a gente percebe a alegria daquele que tem a Cristo, né? Alegria celestial, alegria que vem do céu, que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós. Que mais que diz aqui? Que é resultado do Espírito Santo de Deus. Paz, paz, paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós temos paz uns com os outros. Não mais as facções, não mais as disputas, não mais os ciúmes, as invejas, as contendas, mas paz, né? Jesus Cristo, inclusive no Sermão da Montanha, ele colocou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Onde o verdadeiro crente está, ele faz questão de promover a paz, né? O que mais que diz aqui do fruto do Espírito, quando nós temos Cristo em nossa vida? Benignidade e bondade, né? Benignidade é a disposição de fazer o bem. A bondade, a prática do bem. Então, as duas andam sempre juntas, né? Benignidade e bondade. A fidelidade, fidelidade a Deus. Algumas versões trazem fé. A mesma coisa. Fé não é algo que fica só no nosso interior. A fé, ela é expressa justamente pela nossa fidelidade a Deus. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação. Contra essas coisas não há condenação, né? Então, quem está em Cristo, quem crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências, é isso que produz em sua vida o fruto do Espírito. E para ele não há condenação, ele está salvo, porque tem a Cristo. E a evidência é esse fruto do Espírito em sua vida. É o antes e depois. Então, antes de mais nada, meus queridos, a verdadeira espiritualidade é isso. Uma vida totalmente transformada pelo Senhor Jesus. Segundo aspecto da verdadeira espiritualidade: obediência ao Espírito Santo de Deus. Tem muita gente por aí ansiosa, muita gente ansiosa mesmo, para sentir o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente sai do culto assim, foi um culto assim, muito inspirador, muito inspirativo, um coral como esse, cantou ainda há pouco, né? E entoamos belos hinos, cânticos, e aí saímos do culto e dizemos assim: senti a presença do Espírito Santo. Mas interessante, a Bíblia em nenhum lugar diz que a gente tem que sentir a presença do Espírito Santo. O que a Bíblia deixa claro é que a gente deve obedecer ao Espírito Santo de Deus. Independente de a gente estar sentindo a presença do Espírito Santo ou não, isso é uma coisa muito mais ligada à emoção do que qualquer outra coisa, de sentir o Espírito Santo de Deus, né? O que a Bíblia quer é que a gente obedeça. O que a Bíblia diz é que a gente deve obedecer ao Espírito Santo de Deus. É o segundo aspecto da verdadeira espiritualidade. A gente vê aqui, por exemplo, versículo 18, aqui diz: se sois o quê? Guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos guiar. A gente tem que seguir atrás. Versículo 25 também: se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. É a mesma ideia do versículo 18. A palavra que está lá no grego, que foi traduzido aqui tanto por andar no Espírito como ser guiado pelo Espírito, a palavra peripatel, significa você andar atrás de uma pessoa e para onde aquela pessoa vai, você vai junto, você está colado nela, vira para lá, você vira também, virou para cá, você virou também, deu 10 passos, você deu 10 passos também. Seguir de perto, significa isso, literalmente, seguir de perto. Então, nós precisamos seguir de perto o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser totalmente submissos, totalmente obedientes a Ele. O Espírito Santo nos fala por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo muitas vezes toca determinadas coisas em nosso coração, em nossa mente. E nós devemos estar prontos sempre a obedecê-lo. E o resultado é justamente o que nós já vimos. Cada vez mais se apresenta em nossas vidas esse fruto do Espírito. Cada vez se evidencia, cada vez se apresenta mais em nossas vidas quando nós realmente obedecemos ao Espírito Santo de Deus. Agora há uma luta interior dentro de nós. Vejam aí, versículo 17, diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O nosso ego pecaminoso quer impor a sua vontade. O Espírito Santo de Deus habita em nós e faz o quê? Se opõe contra essa nossa tendência, para nós não fazermos o que queremos, mas para nós fazermos justamente a vontade de Deus, né? Para sermos realmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele se opõe. Então, há essa luta interior dentro de nós, e graças a Deus que existe essa luta interior dentro de nós, porque se não existisse, quem estaria dominando era o nosso ego pecaminoso, era a nossa carne que estaria dominando completamente, totalmente a nossa vida, a nossa mente, as nossas ações. Mas o Espírito Santo de Deus vem e se opõe. Nós não fazemos a nossa vontade, né? Mas obedecemos a Deus, de tal forma, então, que o caráter de Cristo vai cada vez sendo mais produzido, mais aperfeiçoado em nós, esse caráter de Deus, e vai se manifestando por meio desse fruto do Espírito. Então, a verdadeira espiritualidade se caracteriza também por isso, meus queridos, essa obediência ao Espírito Santo de Deus. O que nós estamos fazendo nesse conflito interior? Nós estamos deixando o nosso ego nos dominar? Nós estamos sendo obedientes à nossa carne? Ou nós estamos sendo obedientes ao Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus habita em nós, mas nós precisamos sempre obedecê-lo, dar toda a liberdade para Ele. A palavra de Deus também diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. A palavra de Deus também diz: não extingais o Espírito. Ele habita em nós, mas nós temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Nesse nosso conflito interior, a escolha é nossa. Nós devemos escolher, a nossa escolha deve ser de sermos guiados pelo Espírito. A nossa escolha constante deve ser a de andarmos no Espírito, sermos sempre obedientes. Finalmente, meus irmãos, vejam aqui o versículo 26, como esse texto é concluído. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aquele que tem a Cristo, aquele que anda no Espírito, que produz o fruto do Espírito, ele não semeia sementes de discórdia.
ele não anda em busca da sua glória pessoal, ele não provoca as outras pessoas por inveja ou porque quer sobressair ou porque tem inveja de outros que sobressaem, nada disso. Pelo contrário, aquele que realmente é espiritual, ele, ao invés disso, ele promove a concórdia. Eu já mencionei Mateus 5,9, onde Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aquele que realmente é espiritual, ele tem uma conduta, uma atitude, uma natureza totalmente diferente aqui do que o versículo 26 apresenta. Ao invés de andar em busca de glória pessoal, ao invés de andar invejando os outros, pelo contrário, onde ele está promovendo a concórdia, a harmonia entre os seus irmãos. O que você está semeando onde você está? Você tem semeado a paz? Você é capaz de ouvir? Você é capaz de perdoar? Ou você acha que está sempre com a razão? Ou você acha que você que é o cara, né? Que o universo gira em torno de você? Será que você se encaixa aqui nesse versículo 26? Ou você realmente, cheio do Espírito Santo de Deus, onde você está promovendo a concórdia, a paz, sabendo exortar com amor, mesmo aquele que está errado, mesmo aquele que está no erro, você sabe perdoar, você sabe exortar com amor. É assim que nós precisamos ser, né? Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quem realmente é espiritual promove a paz, promove a união, promove a concórdia entre os irmãos. Vivamos assim, meus irmãos. Vamos colocar como prioridade sempre para nós essa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos viver essa verdadeira espiritualidade, que não é de aparência, não é de capa, não é de emoções, mas sermos realmente transformados por Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se há alguém ainda que não fez isso, que não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Lembre-se que a palavra de Deus diz aqui: contra essas coisas não há lei, não há condenação. Se o pecado lhe condena diante de Deus, aceita Jesus Cristo como Salvador, para ser perdoado. Contra essas coisas não há condenação. Para ser perdoado, ter certeza de vida eterna com Deus. Para você também ter essa nova maneira de viver. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos orar silenciosamente, né? Vamos nos colocar diante de Deus, vamos nos examinar agora diante de Deus, vamos orar silenciosamente, vamos pedir que Deus faça o que for necessário para nós realmente vivermos essa verdadeira espiritualidade real, que vem de Cristo, né, em nossas vidas, do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo.